Em um momento da história, as atividades de docência eram feitas exclusivamente por homens, mas, ao longo da história, isso foi se modificando. Além disso, as instituições de ensino eram totalmente diferentes das formas como as pessoas conhecem hoje. Pedagogia não tem gênero, mas, ao longo do tempo, as pessoas foram classificando o curso da docência como sendo um curso mais feminino. Ao longo desse vídeo, você vai aprender sobre como esses processos eles foram se construindo e refletir sobre se realmente existe um gênero definido para a docência. Durante o processo de colonização nas terras, onde hoje conhecemos como Brasil, os objetivos que estavam se relacionados como base para a educação, ou que viriam a ser, estavam relacionados à disseminação do capitalismo, os interesses da coroa portuguesa e a missão da Igreja Católica, de catequizar os povos indígenas, considerando o avanço do protestantismo na Europa. É importante observar nessa história, que já conhecemos muito bem, que o objetivo dos jesuítas não era somente catequizar os povos indígenas, mas também de transformar toda a sua estrutura social. Nesse ponto, a gente já consegue ver características que disseminam totalmente o estilo educacional que se tinha naquela época da forma como ela ocorre hoje. Um ponto interessante que podemos observar é que durante esse tempo, todos os docentes eram homens, já que durante o processo de colonização, apenas os padres eles poderiam lecionar, e todos os padres eram exclusivamente atrelados ao gênero masculino. Mas se a educação durante o período colonial ela nasce aqui no Brasil como uma tarefa exclusivamente do gênero masculino, então como é que esses acontecimentos modificam a estrutura do ensino para que ele se torne mais feminino hoje em dia? Durante o século XIX, com os avanços na educação, como por exemplo o Manifesto dos Pioneiros em 1932, se vê a necessidade de criar instituições de primeiras letras para as meninas. E como o ensino ele deveria ser segregado por gênero, então se tinha as escolas que eram feitas para os meninos e que quem lecionava era apenas professores, essas instituições elas surgem para as meninas e quem iria lecionar nessas escolas seriam exclusivamente professoras. Mas mesmo assim, mesmo as professoras elas tendo exatamente o mesmo trabalho que os professores masculinos, no caso os homens, elas eram remuneradas de forma inferior para eles. E se tinha alguns argumentos ridículos na época, como por exemplo, se via que como o homem era visto como chefe de família, então necessariamente ele precisaria receber um pouco mais do que a mulher, já que a renda necessária para manter a qualidade de vida era vinda justamente dele. E a renda que a mulher recebia era apenas vista como um complemento. Então justamente por argumentos como esse que o professor, mesmo fazendo exatamente as mesmas funções que uma professora, recebia a mais. E ainda tinha um ponto para piorar. Além de as escolas serem divididas e as professoras elas receberem menos, os conhecimentos dessas instituições eram divididas. Então assim, enquanto os meninos iam para a escola e aprendiam os conhecimentos científicos para a época, as meninas iam para a escola para aprender conhecimentos domésticos. E durante esse mesmo século, pesquisas começam a surgir sobre a importância da educação infantil. Então a pedagogia ela começa a estar justamente ligada ao ensino de crianças muito pequenas. E começou a se ver, por exemplo, que como a mulher ela tinha, entre aspas, essa facilidade maior com crianças muito pequenas, com cuidados muito básicos, então a pedagogia ela começa a ser vista como um curso mais relacionado ao público feminino. Eu sei, para alguns de vocês, todos esses fatos podem até ser surpreendentes demais, mas todos esses acontecimentos fazem parte da nossa história. Mas um ponto interessante é que, mesmo com o olhar de diversos pontos de vista, ainda não existem justificativas claras que justifiquem o porquê se vê a educação
com essa perspectiva. Um ponto importante que a gente pode perceber sobre esses fatores é que, por exemplo, não é que na época o homem ele tinha mais interesse e mais facilidade com o ensino do que hoje em dia. Poderia até ser, por exemplo, devido à educação infantil, como eu comentei, mas a gente pode perceber, por exemplo, que o fator da pedagogia ser mais visto como um curso feminino é exclusivamente por causa de um fator social. Ainda não existe uma causa totalmente justificável para justificar por que a pedagogia ela começa a ser vista mais como um curso feminino, mas a gente vê que o público masculino ele começa a sair justamente como um dos fatores de influência devido à desvalorização que se tem pelo ensino ao longo do tempo. Percebendo esses fatores, é muito importante que a gente comece a especificar que a pedagogia, a docência de forma geral, ela é um curso que não tem gênero. A gente pode perceber, por exemplo, que essa afirmação, ela pode, por exemplo, dar até uma valorização maior do papel do público feminino da nossa sociedade, que ao longo da história foi visto como um público que fazia uma qualidade independentemente da área de forma inferior, por isso justamente os salários menores. E é por isso que é de fundamental importância que a gente sempre diga e fundamente que independentemente da área que se vá atuar no mercado de trabalho, não se tem um gênero específico para nada. Mas, mesmo assim, existem diversos debates dentro dessa área de atuação entre um público mais conservador, que defende que não, a mulher ela realmente tem-se mais cuidado com as crianças menores, por isso a docência, principalmente nos cursos de pedagogia, precisa ser um público mais feminino, e tem os avanços mais progressistas que tentam defender e dizem que a docência é um curso que não tem gênero. A pedagogia ela é um curso que estuda sobre os processos de desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, para que cada sujeito ele se desenvolva de uma forma adequada. Não é à toa, por exemplo, que o que acontece com todos nós, pelo menos na maioria do caso, é que um dos primeiros contatos que a gente tem ao longo da nossa vida é com as instituições de ensino. A pedagogia ela é um curso que está atrelado a se preocupar com os processos de desenvolvimento cognitivo de qualquer sujeito, para que ele cresça e se desenvolva de uma forma mais adequada e saudável possível. Não é à toa, por exemplo, que quando nascemos, um dos nossos primeiros contatos que a gente tem na vida é com as instituições de ensino. Não se deve associar a pedagogia a um gênero específico, já que uma vez o objetivo é se comprometer com o desenvolvimento cognitivo saudável. Agora vamos fazer um pequeno exercício. Imagine que vocês decidam matricular os filhos de 4 anos de idade de vocês em uma instituição de ensino. Só que aí, ao analisar o corpo docente, vocês percebem que 50% é composto de professores do gênero masculino. E aí, o que vocês fariam? Vocês iriam em frente e iriam matricular os filhos de vocês mesmo assim nessa instituição e não veriam problemas nisso? Ou vocês iriam buscar outra instituição de ensino que fosse composta exclusivamente por mulheres? E aí, o que vocês fariam? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, ó. Mas lembrem, viu? Se vocês forem debater, sempre busquem formas saudáveis de ocorrer esse diálogo, viu? Mas antes disso, é essencial se levar em consideração alguns apontamentos que eu vou contar para vocês agora. Um dos pontos importantes de um dos artigos que eu li para comentar para vocês sobre essa temática é, por exemplo, a questão do receio em matricular os filhos das instituições com público masculino devido às brutalidades que ocorreram ao longo da história que tiveram a participação do público em maior parte masculino. Eu sei que para alguns de vocês possa realmente até parecer muito estranho associar a figura masculina ao público infantil. E percebo que essa é uma dificuldade muito comum, pois, como alguém que atua frequentemente todos os dias em instituições de ensino, eu vejo que este é um hábito muito frequente. Mas é importante frisar que os contextos sociais que estamos inseridos estão frequentemente mudando. Porém, eu acredito que
Essa é uma temática que ainda precisa ser muito bem discutida, mas claro, como tudo, sempre com embasamento científico, buscando, evidentemente, uma melhor eficiência no ensino, como por exemplo, desmistificar os comentários do senso comum sobre a pedagogia nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui em cima ou nesse outro que o YouTube está te recomendando. Como sempre, eu vou deixar o link do artigo que eu achei mais interessante sobre esse tema que tratamos hoje, para você se embasar de forma saudável, para você conseguir dialogar de melhor forma nos comentários. Mas, sem mais delongas, meu nome é Sérgio Henrique e este é o Pedagogia em Debate.